Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre Vicente Van Gogh? Agora, dia 30 de março, ele estaria fazendo aniversário. Ele nasceu em 1853, na Holanda, no dia 30 de março. Vicente Van Gogh, um dos meus artistas preferidos, dá para ver pelos girassóis aqui atrás. E Van Gogh, então, ele teve 6 irmãos. O preferido dele, que a gente tem conhecimento através de todas as cartas durante toda a vida, foi o irmão Theo, 4 anos mais novo que Vicente Van Gogh. A mãe de Van Gogh teve um menino anterior a ele e colocou o nome de Vicente Van Gogh. Mas esse menino, logo ao nascer, ele falece. E logo depois ela engravida novamente, tem outro menino e usa o mesmo nome, Vicente Van Gogh. Então, está lá na lápide do túmulo, aqui jaz Vicente Van Gogh. E dizem que isso foi uma das primeiras causas das crises nervosas que Vicente Van Gogh teve durante toda a sua vida. Ele era uma criança totalmente arredia, rebelde, a mãe o tratava com muita indiferença, ele rejeitava a sociedade a qual ele pertencia, mas ele gostava muito de ler. Então, aos 16 anos, os pais o mandam para a Haia, porque lá seu tio tinha uma galeria de arte. Então ele vai trabalhar lá, mas ele não gosta muito, ele diz que ele sonha em morar em Paris, que Paris é a cidade luz, enfim, a cidade que ele queria morar. Então ele é mandado para lá, as ruas de Paris o seduzem, né? As ruas iluminadas, as cores, mas ele não se dá muito bem na galeria de arte do tio dele, porque ele comete o mesmo erro. Esses quadros não são legais, se fosse você não comprava esse, né? Então, aí ele foi demitido. Ele sofre uma crise nervosa violenta e volta para a casa dos pais. Durante toda a sua vida foi uma ida e vinda à casa dos pais. E quando ele chega lá, como o pai dele é um pastor calvinista, ele torna-se tão religioso que até o pai, que é pastor, acha aquilo uma atitude totalmente exagerada. Aí Van Gogh foge para Bruxelas. Sabe o que ele vai tentar fazer? Ele vai nas escolas tentar ser professor de alemão e de francês, mas ele não tinha o mínimo conhecimento para isso. O que aconteceu? Foi demitido novamente e ele volta para a Holanda. Então ele fala: já sei o que vou ser da minha vida, eu vou ser pastor, a miséria me atrai e eu vou estudar teologia. Então ele vai para um seminário estudar teologia, mas ele se nega a estudar aquilo que ele tem que estudar para ser pastor. E novamente, então, ele é demitido. Ele volta e o pai, então, com a ajuda do pai, o pai fala para os pastores para deixá-lo, então, a ser um pregador missionário nas minas de carvão em Borinage. E ele vai, então, para as minas de carvão. E ali ele começa a ensinar, mas a doar também tudo que ele tem e que na realidade não era dele, era do pai. O dinheiro que o pai dava para sustento dele, ele passava para os mineiros, as roupas, o colchão, enfim. Tudo aquilo que ele tinha, ele doava para os mineiros e para as outras pessoas. Então, novamente ele é demitido, novamente ele volta para casa, ele perde a fé e também perde a saúde, porque ele ficava no relento, dormindo no relento, sem roupa, porque ele tinha dado tudo que ele tinha para os mineiros. Tadinho, que dó. E ele fica muito mal. Então, enquanto ele está convalescendo, ele começa a desenhar as memórias que ele tinha visto em Borinage. Não sei pronunciar direitinho, Borinage, enfim. E ele diz então, ele desenhando aquelas pessoas, aqueles mineiros, ele fala: agora eu sei o que eu quero ser. Eu quero ser pintor. Theo, nessa época, já era um dirigente da Galeria Gol. E com a ajuda dele, então, ele estuda anatomia, perspectiva, ele vai desenhando, mas ele quer ir a Bruxelas. Ele chega em Bruxelas, ele começa a criticar a pintura acadêmica, ele escreve para Theo que ele quer uma arte dos homens, do campo. Então ele muda-se para outra cidade, para a Haia, que fica 475 quilômetros de Paris, e ele dizia que ele queria pintar a vida. Sabe com quantos anos ele já estava? Com 28 anos. Aí ele volta um tempo para a casa dos pais, e ali ele começa a retratar então as pessoas do campo, as pessoas que ele tinha convívio, e nesse interim
Uma prima dele que havia viuvado poucos dias antes e ela tinha um filho de 4 anos, vem visitar os pais de Vicente Van Gogh. Quando ela adentra na casa, ele se apaixona perdidamente por ela. Mas ela havia enviuvado e ela não queria nada com o Van Gogh. Então, ele tinha uma vela acesa, né? E ele fala para ela que se ela não aceitar casar com ele, ele vai ficar com o dedo em cima da chama da vela até ela aceitar. Imagine, gente, se não tivessem tirado o dedo, ele estaria queimando. Então, ele fica totalmente desesperado, porque ele é rejeitado, e ele volta, então, ela vai embora, e ele volta para a Raia. Quando ele chega lá, dali uns tempos, lógico, ele se apaixona perdidamente por uma mulher. Ela estava grávida, quase no final da gravidez. Ela era alcoólatra, ela era drogada e ela era prostituta. Enfim, mas ele estava perdidamente apaixonado por ela. Theo, desesperado, porque Theo financiava praticamente a vida do Van Gogh. Todos os materiais que ele usava, tela, tinta, enfim, que não é barato. E ele sustentava então Van Gogh. E agora ele estava sustentando mais uma ainda, né? E o Theo então escreve para Van Gogh que ele não tinha condições, porque ele tinha casado, agora ele tinha mulher para sustentar, apartamento, enfim. E com a pressão então familiar, Van Gogh fala para Cien que ele teria que mudar para o campo, que ele teria que voltar para a casa dos pais, e Cien então o abandona. Então ele volta para a casa dos pais. E foram ali, ele ficou mais ou menos uns 2 anos e foi um dos tempos mais primitivos, não, produtivos de Vicente Van Gogh. Ele desenhou muito, ele pintou muito, nessa época ele pinta um dos famosos quadros dele, que ele tinha lembrança, né, do tempo que ele ficou nas minas de carvão, que é Os Comedores de Batata. Esse é um dos primeiros quadros de Vicente Van Gogh que ele enviou a Theo para a galeria. E eram pessoas, então, totalmente humildes, totalmente pobres, comendo batata. Era o pessoal das minas de carvão, todo sujo de carvão. E dizem, então, que uma das moças que posaram para ele engravidou logo após ele pintar o quadro. E a cidade toda, então, o culpou, dizendo que ele era o culpado da gravidez da moça e tudo ele era culpado, né? Tudo que acontecia era o Vicente Van Gogh. O pároco da igreja proíbe todos os fiéis terminantemente. Ninguém mais seria modelo para os quadros de Vicente Van Gogh. Gente, nessa época morre também o seu pai, que acabava ajudando também. A mãe dele, totalmente desgostosa, juntamente com os outros filhos, vai embora. E quando ela vai embora, sabem o que ela faz? Pasmem. A maioria dos desenhos e pintura que Vicente Van Gogh tinha feito nesses 2 anos em que ele estava lá, ela joga fora, porque ela acha que aquilo lá não tinha valor nenhum. Ai, meu Deus, eu só de pensar, eu chego a ficar mal. Ai, gente, algumas pessoas que ele tinha dado, os quadros, tapavam as grades dos galinheiros, as janelas do sótão, achavam aqueles quadros horríveis. Então, sozinho, ele vai para Paris e vai morar com Theo. Gente, Vicente Van Gogh era totalmente desorganizado. Ele ia pintando, jogando para lá e para cá as coisas, as tintas. O Theo morava num apartamento pequeno, a mulher estava grávida, enfim. Ele deixava quadros, tudo que é lugar, e acabou não dando certo. Ele fala, meu Deus, Paris não é para mim. Eu quero ir para o campo. Aí ele vai para Provence. E lá a pintura dele ilumina. Ele pinta os girassóis, ele pinta a Casa Amarela. Ele sonhou em fazer uma comunidade de artistas, mas não deu certo. Então ele entra numa crise existencial, a pedido de Theo. O Theo pede a Gauguin, que o Van Gogh já tinha conhecido Gauguin há algum tempo atrás e era admirador das obras de Gauguin. Então Theo pede a Gauguin que vá morar com Vicente Van Gogh para que ele cuide. E o Theo então ajuda com as despesas, ajuda a vender os quadros de Gauguin para que ele ficasse cuidando do irmão. Só que eles não se dão muito bem. O Gauguin não conseguia entender o espírito de Van Gogh. O Gauguin dizia, você tem que pintar aquilo que está na sua mente, aquilo que está na sua cabeça.
E o Van Gogh dizia para o Gauguin: você tem que pintar aquilo que você vê, a natureza está aqui, os girassóis, o cipreste, você tem a natureza para o resto da sua vida para você poder pintar. E ali eles tornam-se assim, a convivência é insuportável, eles começam a brigar. Dizem também alguns livros, outros não, que eles se apaixonaram pela mesma moça. Enfim, numa dessas brigas calorosas, Vicente Van Gogh pega uma lâmina, aquela gilete, e ameaça Gauguin. Gauguin, em desespero, vai embora. E o Vicente Van Gogh fica desesperado e ele vai pega a orelha e corta um pedacinho do lóbulo da orelha. E aquela gritaria, aquele sangue, enfim, os vizinhos ficam todos desesperados. E a cidade, então, não quer mais Vicente Van Gogh. Chamam um hotel. Eu esqueci de falar, ainda ele pega o pedacinho da orelha e coloca num jornal, uns dizem, alguns livros que ele coloca numa caixinha, enfim, não é o caso. E ele leva então para a moça lá no bar onde ela trabalhava. Quando ela abre, encontra ele leva ou manda, não lembro, encontra aquele pedaço de orelha ensanguentada. E ele, para completar, ele pinta então o famoso quadro dele, né, eu tô olhando aqui, sem a orelha. Depois eu vou achar para vocês aqui que eu não estou achando. Aqui é o quarto onde o Gauguin e o Vicente Van Gogh dormiam. Podem ver que tem uma cama, né? Mas tem os quadrinhos na parede, eles se revezavam a cama e a cadeira. E quando o Gauguin, então, veio para morar com ele, a gente, quando vem visita, ela compra um vaso de flores, né, para enfeitar a casa. Ele pintou 3 quadros de girassóis para receber o amigo. Mas não deu certo. Então ele vai, o Theo o interna, ele vai ser internado, aí começa um ciclo de crises e internações, e ali ele convivendo com aqueles doentes mentais, ele fala que convivendo com todas aquelas pessoas, ele começa a perder o medo da sua própria loucura. Então o quarto da clínica, onde ele está internado, acaba se tornando um ateliê, e ele, como ele amava pintar ao ar livre, ele era sempre vigiado por um guarda. As crises voltam a acontecer quase que diariamente, ele rola no chão, ele fala com anjos, ele blasfema com demônios, enfim, ele tem crises horríveis e ele pinta com desespero. Às vezes ele pinta 5, 6, 10 quadros por dia. E nesse ano, então, o Theo consegue vender, gente, a primeira obra de Vicente Van Gogh, vendeu num salão de artes, que era, até eu escrevi aqui para eu não me perder, A Vinha Vermelha. Foi, então, o único quadro que Vicente Van Gogh vendeu durante sua vida. E ele pintou mais de 1000, e ele não conseguiu vender nenhum. Então, nessa época, Dr. Cachet entra definitivamente na vida de Vicente Van Gogh. O Theo interna o Van Gogh em outra clínica com esse doutor. E o Dr. Cachet, então, como ele pintava também, né? Eles trocavam figurinhas. Ele deixou, então, o Vicente Van Gogh livremente, que pintasse livremente, que saísse da clínica. Mas os vizinhos próximos ao sanatório odiavam Vicente Van Gogh, tinham medo dele, achavam de louco. Quando ele saía, jogavam pedras, enfim, era muito triste a situação. E assim, ele saía para pintar e ele voltava às vezes desesperado porque ele era apedrejado. Theo agora já tinha um filho e ele não consegue mais enviar pro Van Gogh as mesmas coisas que ele mandava, a mesma quantidade de tinta, de tela. Ele não consegue mais enviar a mesma quantia em dinheiro e o Van Gogh se sente totalmente abandonado. Tanto é que depois que o Van Gogh morre, o Theo se sente culpado por não ter ajudado mais, mas ele ajudou o irmão a vida inteira. E numa dessas idas e vindas que Van Gogh estava pintando nessa clínica, nesse sanatório, um dia ele sai nos campos de trigo, aqueles campos dourados, lindíssimos, e ele vê um bando de corvos voando no céu, e ele havia pintado uns dias antes um campo de trigo com o céu cheio de corvos. E esse foi o último quadro dele.
um campo de trigo com corvos no céu. Inclusive, no quadro tem uns movimentos assim nas tintas que dizem que ele passou a mão no meio de toda aquela tinta e fez uma espécie de caminho. Eu amo de paixão esse quadro. É um dos quadros que eu mais amo. Os girassóis são lindos, mas esse eu tenho assim uma paixão. Então, nesse dia que ele havia saído, ele se dá um tiro no peito. Alguns historiadores falam que alguém atirou nele, enfim, ninguém tem certeza de nada e nunca teremos. Então, o filho do Dr. Cachê ouve o tiro e vai ver o que tinha acontecido, encontra ele caído e leva até a clínica, e aonde eles o colocam numa cama e avisam o Theo. O Theo demora praticamente quase um dia para chegar até o hospital, até o sanatório, e o Van Gogh fica deitado. O doutor não podia fazer nada naquela época, a gente pensa, né? E ele fica a noite inteira fumando o cachimbo dele. Então, quando o Theo chega, que encontra o irmão naquela situação, ele segura nas mãos do Van Gogh, e o Van Gogh então fala aquela frase épica, né? Que morrer é difícil, mas viver é pior ainda. E ele falece, junto com o Theo. O Theo, 6 meses depois da morte de Vicente Van Gogh, morre de sífilis. Ele já tinha sífilis enquanto o Van Gogh estava vivo, mas depois que Van Gogh morreu, ele se nega a se cuidar e ele morre. E ele é enterrado depois próximo ao Vicente Van Gogh. E a mulher, a cunhada do Vicente Van Gogh, então, posterior a isso, que tem que fazer um vídeo somente disso, é ela então que faz todo o trabalho de venda e dos quadros de Vicente Van Gogh. Anos depois, um dos quadros dos girassóis foi vendido por 72 bilhões de dólares. Para o Van Gogh, pintar significava viver. Ai, que lindo, gente. Ele morreu com 37 anos. Eu amo Vicente Van Gogh. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo grande.